Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje a gente vai dar continuidade, né, a falar um pouquinho sobre as propriedades físicas dos compostos oxigenados, né? Terminamos na última aula falando um pouco sobre o comportamento ácido dos compostos oxigenados, né? Quando você fala em acidez de compostos oxigenados, a primeira coisa que vem em mente são os ácidos carboxílicos. E muitos acabam pensando que somente esses compostos, somente os ácidos carboxílicos, é que acabam apresentando o comportamento ácido dentro da química orgânica. Mas isso não é verdade, né? Sobretudo dentro dos compostos oxigenados. Mas isso não é verdade. Eu posso ter outras funções oxigenadas que também exibem comportamento ácido, como foi visto a função álcool e a função fenol. Tá? Isso acaba até quebrando um certo paradigma, né? Quebrando até alguns conceitos pré-estabelecidos. Vocês acabam aprendendo no primeiro ano, quando vocês estudam lá funções inorgânicas, vocês aprendem que os compostos que apresentam o grupo OH são bases. Não é assim? O professor ensina, todo composto que tem OH no final é base. E aí você acaba assimilando de uma maneira que não pode ver nenhuma substância que tenha OH que já diz que é básico. E aí quando você vê um álcool que tem um grupo OH, aí pensa que a presença daquele grupo OH torna um álcool alcalino. E a gente viu na aula passada que não é desse jeito, tá? De fato, alguns compostos que têm hidroxila apresentam sim caráter básico. Mas esses compostos precisam ser iônicos. As bases, na teoria de arrênios, né, teoria ácido-base de arrênios, são compostos iônicos que, quando adicionados à água, dissociam e liberam hidroxila, liberam íon OH-. Isso não quer dizer que toda substância que tem o grupo OH seja básica. Um álcool, por exemplo, um fenol, por exemplo, embora eles tenham um grupamento OH, a hidroxila, mas eles não são bases porque eles não são iônicos, são compostos covalentes. Entenderam, gente? Então não é assim, tem OH é base. Não. Tem OH, pode ser base se o composto for iônico, como, por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. É um composto iônico que apresenta hidroxila, então vai apresentar caráter básico. Ele vai dissociar e vai liberar o grupo OH. Se você coloca um álcool em água, ele não dissocia, liberando o grupo OH. Pelo contrário, ele ioniza e vai liberar o íon H+, que é um íon de caráter ácido. Tá bom? Então, só recapitulando, quando se fala em acidez de compostos oxigenados, não é somente os ácidos carboxílicos que apresentam caráter ácido, tá? Fenóis e álcools também apresentam comportamento ácido. E a gente discutiu como é que funciona, como é que se determina a força ácida de um composto oxigenado na aula passada. A gente viu que basicamente essa força ácida ela está ligada diretamente à facilidade que a molécula tem de liberar H+, e esse H+, ele é mais facilmente liberado quanto mais ionizado o hidrogênio tiver, quanto mais polarizado, o hidrogênio tiver. E quando é que o hidrogênio está muito polarizado? Quando ele está ligado a um grupo de alta eletronegatividade, como o oxigênio, por exemplo, tá? E o segundo fator que determina a força do ácido é a força da base conjugada. Quando a base conjugada é fraca, um ácido ele é forte. E a gente comentou que o que torna a base conjugada fraca é ressonância, tá certo? A ressonância torna a base conjugada fraca, consequentemente, isso torna o ácido forte, tá? Por que a ressonância torna a base conjugada fraca? Porque a ressonância estabiliza a estrutura, né? Você tem a estabilização por ressonância. Isso faz com que a base conjugada não tenha interesse nenhum em pegar o próton de volta. É isso que faz a força da base diminuir e, consequentemente, a força do ácido que a gerou aumentar, tá?
Então, basicamente foi isso que a gente discutiu, tá, na aula passada. Aqui a gente mostrou a ideia da ressonância, né, que estabiliza a base conjugada. A ressonância ela não aparece no álcool, por isso que o álcool acaba sendo considerado um ácido, mas um ácido fraco, enquanto os ácidos carboxílicos são mais fortes. E o fenol apresenta uma força intermediária, né, entre a de um ácido carboxílico e a de um fenol, tá? Só lembrando que quando a força do ácido aumenta, o Ka dele também aumenta e o pH diminui, tá certo? Ácidos mais fortes apresentam pH mais baixos. Apresentam também pKa baixos, tá? Ácidos fortes apresentam pKa reduzidos. Pode aparecer de repente alguma questão que fale sobre pKa, tá certo? pKa diminui à medida que a força do ácido aumenta. Professor, não lembro o que é pKa. Vamos lá. A gente viu lá no primeiro ano, né? No primeiro ano, não, perdão. No segundo ano, a gente viu que o pH era igual a menos o log da concentração do íon H+, né? Deixa eu ajeitar isso aqui, que ficou muito apertadinho. pH igual a menos o logaritmo da concentração do íon H+. Foi assim que a gente viu o pH. O que é que seria o pKa? O pKa seria menos o logaritmo do valor do Ka, tá? Enquanto o pH é menos o log da concentração de H+, o pKa é menos o log da concentração do Ka. E para quem não lembra o que é o Ka é chamado de constante de acidez, tá? Quanto maior essa constante, mais forte é o ácido, tá? Bem, então isso foi só um retrospecto do que foi discutido na nossa última aula, tá? Essa tabelinha aqui, aqui é o seguinte, a força do ácido carboxílico, tá? Ou de um fenol, a força ácida de um composto, ela pode ser afetada por meio de grupos ligantes que você adiciona à molécula. Então, olha para aqui, por exemplo. Aqui eu tenho um grupo de ácido carboxílico, certo? Esse hidrogênio aqui do grupo OH é o hidrogênio responsável pelo caráter ácido, é o hidrogênio que é liberado na forma de H+, tá? E nesse ácido carboxílico eu tenho alguns átomos de flúor ligados, tá certo? Átomos de flúor. Eu preciso lembrar que o átomo de flúor é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica, né? Não há outro elemento na tabela periódica mais eletronegativo que o flúor. Se o flúor ele é muito eletronegativo, então o flúor ele tem uma capacidade muito grande de tirar elétrons do meio, de puxar elétrons. Então o que é que vai acontecer? A presença desse flúor, vamos pegar esse exemplo aqui, o primeiro, a presença desse flúor aqui embaixo, puxa elétrons. O flúor é muito eletronegativo, então ele tem uma tendência de puxar elétrons. E isso vai criar um efeito dominó, um efeito cascata, que vai acabar resultando numa maior polarização do hidrogênio lá na ponta. Porque agora o hidrogênio ele vai perder elétrons para os oxigênios, e agora também para o flúor. Embora o flúor esteja um pouquinho mais distante do hidrogênio, mas ele consegue tirar elétrons lá da ligação OH, e isso vai tornar este hidrogênio aqui da ponta mais polarizado, e aí eu preciso revisar que quanto mais polarizado esse hidrogênio tiver, quanto mais positivo ele for, mais facilmente ionizável ele será. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa molécula libera H+ com maior facilidade. Tende a ser um ácido mais forte. Isso aqui que o flúor faz, gente, de tirar elétrons, a gente já comentou na aula passada, isso é chamado de efeito indutivo negativo, ou efeito indutivo
retirador de elétrons. Isso aumenta a polaridade do hidrogênio e, consequentemente, torna o hidrogênio mais fácil de ser ionizado. Aí eu vou lá e comparo esse primeiro ácido aqui, ó, esse segundo ácido. Esses átomos de flúor, ele tem 2 átomos de flúor. O primeiro ácido só tem 1. Ora, se eu tenho mais flúor, eu tenho uma capacidade retiradora de elétrons maior. Qual vai ser a consequência disso? Esse segundo átomo de flúor vai tornar este hidrogênio ainda mais positivo e, portanto, mais facilmente ionizável. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a presença do segundo átomo de flúor aumenta a força do ácido, porque torna o hidrogênio lá na ponta mais polarizado e, portanto, mais facilmente ionizável. Tá? Quando eu olho agora para a terceira estrutura, ó, tem mais um átomo de flúor, então é mais um elemento para puxar elétrons, né, para retirar elétrons. Isso aumenta ainda mais a força do ácido. Tá? Torna o ácido mais forte, mais facilmente ionizável, tá? E, portanto, o pH ele vai ser ainda menor. Tá? Então, flúor ou qualquer outro elemento muito eletronegativo, ele tem a capacidade de puxar elétrons, de atrair elétrons. A gente chama isso de efeito indutivo negativo ou efeito indutivo retirador de elétrons. E isso aumenta a polaridade do hidrogênio e, portanto, aumenta a acidez, torna o hidrogênio mais fácil de ser liberado na forma de íons H+. Agora, se você olhar no outro extremo, ó, tem um CH3 aqui, ó, carbono. Carbono é pouco eletronegativo, gente. Então, ao invés do carbono puxar elétrons, ele faz o contrário, ele joga elétrons. Ele vai provocar o que a gente chama de efeito indutivo positivo. Um efeito adicionador de elétrons. Ele vai jogar elétrons lá na ligação e isso vai tornar o hidrogênio lá na ponta menos positivo. Porque se os elétrons estão chegando, a carga positiva do hidrogênio ela tende a diminuir. Qual vai ser a consequência disso? A presença desse grupo CH3 aqui na ponta, a presença desse grupo metil diminui a acidez do ácido, tá bom? Então, para um ácido ser mais forte, é interessante que eu ligue a ele elementos de alta eletronegatividade para provocar efeitos indutivos negativos, efeitos retiradores de elétrons. Isso aumenta a polaridade e, portanto, torna o hidrogênio mais facilmente ionizável. Se eu coloco um grupo de baixa eletronegatividade, como um carbono, um grupo metil, eu vou ter o efeito contrário. Em vez de puxar elétrons, ele adiciona elétrons. E essa adição de elétrons diminui a acidez do composto oxigenado. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar uma tela em branco aqui. É difícil. Acho que dá para fazer aqui mesmo. Só para mostrar um exemplo. Ó. Digamos que eu tenha esse ácido carboxílico aqui, ó. Isso aqui é um ácido carboxílico. É um ácido carboxílico que aqui na ponta, ó, eu tenho um carbono, um grupo metil. A gente já viu que o grupo metil ele fornece elétrons e isso diminui a acidez do ácido carboxílico. Ele torna o composto menos ácido. Aí vamos agora supor o seguinte. Vamos agora supor que eu tenha esse ácido carboxílico aqui, ó. Agora eu tenho um ácido carboxílico que ligado ao grupo carboxilo eu tenho 2 carbonos. Eu tenho agora um grupo etil. O grupo etil é um grupo maior.
é um grupo que tem mais elétrons. Então ele vai provocar também efeito indutivo, só que ele vai jogar uma quantidade de elétrons maior lá para o hidrogênio. Resultado, o hidrogênio vai ficar cada vez menos positivo. E, consequentemente, ele perde a acidez. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão de que quanto maior for a cadeia carbônica do ácido carboxílico, quanto mais carbonos ele tem, menos ácido ele será. Tá? Os ácidos carboxílicos de maior caráter ácido são aqueles com menor conteúdo carbônico ou aqueles que tenham ligados, aí tenham inseridos elementos de alta eletronegatividade, né? Como um átomo de flúor, um átomo de cloro, um halogênio em geral, que são bastante eletronegativos. Tá certo, gente? Então, aumento da cadeia carbônica diminui a acidez do composto do ácido carboxílico. Não só do ácido carboxílico, mas de um álcool, de um fenol também. Eu estou citando o ácido carboxílico porque ele é o mais ácido da série de compostos oxigenados, tá certo? Mas o que eu estou comentando para o ácido carboxílico também vale para um álcool e também vale para um fenol. Tanto é, ó, que aqui eu coloquei uma sequência de fenóis, aqui embaixo, ó, uma sequência de fenóis, e aí eu estou comparando o que acontece com a acidez quando eu coloco esse grupamento, ó, NO2, quando eu coloco o grupo metil e quando eu deixo limpo, só hidrogênio. Tá? Quando não tem nada é H, né? Só hidrogênio. Então o que é que eu percebo? O grupo nitro, esse grupamento aqui, ó, NO2, é um grupo que tem oxigênio e nitrogênio, que são grupos fortemente retiradores de elétrons. São grupos de alta eletronegatividade. Então eles puxam elétrons e esse puxar elétron intensifica a polaridade do hidrogênio lá em cima, portanto aumenta a acidez, tá? Já o grupo metil, aqui do outro lado, ó, é um grupo que fornece elétrons, um grupo adicionador de elétrons, tá? Adicionador, efeito indutivo positivo, tá? Enquanto que o grupo nitro aqui do outro lado puxa elétrons e deixa o hidrogênio mais positivo, o que aumenta a acidez, o grupo metil adiciona elétrons, isso deixa o hidrogênio menos positivo e, portanto, diminui a acidez. E quando eu não tenho nada, eu tenho só o anel de benzeno com os hidrogênios, eu não vou ter metil para atrapalhar, mas eu também não vou ter o grupo nitro para contribuir. Então eu vou ter uma acidez aqui intermediária, né? Esse hidrogênio vai ficar positivo, mas ele é menos positivo que na situação 1 com o grupo nitro, porém é mais positivo em relação à situação 3 com o grupo metil, que fornece elétrons, tá? Uma coisa que tem que ficar clara, o hidrogênio aqui, gente, ele também fornece elétrons. Só que o hidrogênio, ele é menor que o metil, né? Se ele é menor, ele tem menos elétrons. Então ele contribui menos com o efeito indutivo positivo. A gente pode dizer que o H ele atrapalha menos a acidez que o grupo metil, tá bom? Outra coisa que precisa ser comentada, aproveitando ainda esse slide, é o seguinte, ó. Aqui, ó, o grupo NO2, ele está na posição chamada de posição orto. Se eu tiro ele da posição orto e coloco ele aqui na segunda posição, ó, na posição meta, ele fica mais distante do hidrogênio. O efeito indutivo, gente, ele é um efeito eletrostático. É uma atração pelo elétron, é uma atração pela carga. Então, o efeito indutivo ele depende da distância. Se eu tiro esse grupo nitro dessa posição orto, mais próxima do hidrogênio aqui em cima, e coloco ele na posição meta, essa posição aqui embaixo, se eu tiro ele da orto e coloco ele aqui embaixo na meta, eu distancio ele do hidrogênio. Então, eu também diminuo o poder indutivo. Então, o ácido meta, o grupo NO2 na posição meta, ele vai ser mais fraco em relação ao orto. Porque o NO2 na posição meta está mais distante do OH
então ele atrai menos os elétrons. A mesma coisa vale se eu tirar o grupo nitro da posição orto e jogar na para. Ele vai ser menos ácido ainda, tá? Porque ele contribui menos para o efeito indutivo. O mesmo raciocínio eu posso pensar aqui, ó, para o grupo metil. Enquanto o grupo nitro, quanto mais afastado ele fica, menor a acidez, o metil é o oposto. Quanto mais afastado ele fica, maior a acidez. Porque se ele se afasta do grupo, ele contribui menos, adicionando elétrons para o hidrogênio reduzir a sua polaridade. Então, existe um efeito aí de distância dos grupamentos, tá certo? A gente chama isso de efeito estérico, né? Dependendo da distância que o grupo, seja ele adicionador ou removedor de elétrons, tiver do hidrogênio, do grupo OH, isso pode acentuar ou diminuir a acidez do composto oxigenado, tá? Posso ter esse mesmo raciocínio, gente, para uma cadeia aberta, ó. Eu tenho aqui uma cadeia aberta, por exemplo. Isso aqui não ficou legal, não. Acho que aqui fica melhor. Eu tenho uma cadeia aberta. Um ácido carboxílico de cadeia aberta. Se eu colocar o átomo de flúor aqui, ó, esse átomo de flúor está mais próximo do OH. Então ele vai provocar um efeito indutivo, tá? Antes que vocês pensem em perguntar isso, eu não posso colocar o flúor aqui, ó. Porque esse carbono aí no meio, esse carbono aqui, ó, ele já está fazendo 4 ligações. Então eu não posso colocar flúor ali no meio. Eu posso colocar o flúor aqui, tá? Mas eu também poderia colocar eventualmente o átomo de flúor aqui, ó. Se eu coloco ele agora nessa segunda posição, ele está mais distante do OH. Então ele contribui menos para a remoção de elétrons. Ele vai ser um ácido mais fraco, tá? A mesma coisa se eu colocar, ó, o flúor lá no outro carbono aqui, ó. E assim por diante, tá bom? Esse primeiro carbono, mais próximo do grupo funcional, ele é chamado de carbono alfa. Esse segundo, carbono beta. Esse terceiro, carbono gama. E assim continua. Esse quarto seria o carbono delta. Segue o alfabeto grego, tá bom? Então, grupo retirador de elétron, como o flúor, ele aumenta a acidez quanto mais próximo da hidroxila do grupo OH lá, da função, ele tiver, porque ele puxa mais o elétron, isso aumenta mais a polaridade do hidrogênio, tá? Aumenta assim a acidez. Beleza? Bem, essa tabela é um resumão do que a gente discutiu em termos de polaridade, interação intermolecular, solubilidade em água, é um resumo de tudo, tá? Bem, aqui eu tenho um exemplo, ó. Um adesivo tem como base um polímero do tipo álcool polivinílico e pode ser representado por esta estrutura. Então ele coloca uma estrutura que tem vários grupos OH. Você tem uma alternância, né? Um carbono tem OH, um carbono não tem. Um carbono tem OH, o outro não tem. Esses 3 pontinhos que aparecem aqui, ó, é para dizer que a cadeia se prolonga. Isso é um polímero, gente. Um polímero é a gente chama isso de macromolécula. É uma molécula extremamente grande. O poli quer dizer vários e o mero quer dizer partes. Então, é uma molécula estupidamente grande, formada pela junção de várias partes menores, tá? A gente vai estudar ainda o que é polímero um pouco mais na frente e as reações de polimerização, né? Como se forma um polímero, tá bom? Polímero natural, polímero artificial. A gente vai discutir sobre isso mais na frente, tá? O que eu quero destacar aqui é o seguinte, ó, é que a presença das hidroxilas permite que o composto faça a ligação de hidrogênio, que é uma interação de natureza forte, tá? Então vamos lá. A ação adesiva desse polímero envolve principalmente a formação de ligações de hidrogênio, como já foi citado,
entre o adesivo, que é a molécula, né, que é o polímero é o adesivo, tá? E a superfície do material a que é aplicado. Considere a estrutura desses 4 materiais. Então, ele coloca 4 estruturas aí. Ó. O polietileno, o poliestireno, o cloreto de polivinila, na verdade o nome correto é policloreto de vinila, tá? E a celulose. São 4 materiais e suas estruturas orgânicas, tá? No final ele pergunta o seguinte, ó, com base nas informações anteriores, é correto afirmar que o adesivo descrito deve funcionar melhor para colar que superfície? Aí eu vou voltar, você vai dar uma pausa aí no material e você vai tentar identificar qual é a superfície que melhor se adequa, né, melhor interage com a estrutura desse álcool polivinílico, tá certo? Isso aí é a cola, né, o adesivo, e aqui são as superfícies, tá? Você dá uma pausa e tenta solucionar. Depois que você deu pausa, né, você deve ter parado alguns para tentar identificar, outros não, talvez já de cara já descobriram que a celulose, ó, também tem grupos OH, então a celulose é a que melhor vai aderir naquele adesivo, porque fazem interações da mesma natureza, ligações de hidrogênio, que são interações fortes. Então a alternativa correta, o adesivo que melhor, aliás, a superfície que melhor o adesivo vai interagir, é a superfície que contenha a celulose, tá bom? Bem, aqui eu tenho um outro exemplo. Considere os seguintes compostos orgânicos com seus respectivos pontos de ebulição. Então ele coloca o butano, o éter etílico, o butanol e o 2-metilpropanol. E aí os respectivos pontos de ebulição. No final ele pergunta: justifique as diferenças entre os postos de ebulição do butanol para o éter etílico, né, desse par, né, por que existe uma diferença do ponto de ebulição entre o butanol e o éter etílico, e por que existe uma diferença no ponto de ebulição. Butanol não, perdão, gente, perdão, eu li errado. Justifique a diferença entre os pontos de ebulição do butano e do éter etílico, né? Por que existe a diferença entre butano e éter etílico, e a diferença entre o 1-butanol, né, ou butanol, e o 2-metilpropan-2ol, ou 2-propanol, tá? Para explicar a diferença do ponto de ebulição desses dois pares de compostos, butano, éter etílico, 1-butanol e 2-metil-2-propanol. Você dá a pausa de novo, você tenta solucionar o problema e em seguida eu volto com a solução. Tá certo? Então, feito isso, tentado aí solucionar o problema, a resposta desse problema é estrutural. Você tem que montar a estrutura dos compostos, a estrutura do butano, a estrutura do éter etílico, a estrutura do butanol e do 2-metilpropanol, e é só a partir da estrutura que você vai conseguir ter uma resposta, tá certo? Então, ó, quando você compara as estruturas do butano e do éter etílico, fica fácil determinar por que o éter etílico tem um ponto de ebulição maior em relação ao butano, tá? Butano, ó, menos 135, éter etílico 36,6, tá? A explicação se dá à polaridade. Tanto o butano como o éter dietílico têm o mesmo teor de carbono, então tem a massa molar próxima. No entanto, o butano é um hidrocarboneto, é apolar, então faz dipolo induzido, que é uma interação fraca. Já o éter dietílico tem o oxigênio, isso dá polaridade ao composto. Éter dietílico e éter etílico é a mesma coisa, tá, gente? Então, o éter etílico ou éter dietílico, o nome correto, na verdade, é éter dietílico, tá? O éter dietílico tem o oxigênio, que dá polaridade ao composto, e isso permite a formação de interação de dipolo permanente, que é uma interação mais forte, e isso aumenta o ponto de ebulição, tá? Então, daí você justifica por que o éter dietílico tem ponto de ebulição maior em relação ao butano, tá bom? O outro par é o par butanol, que é o nome correto, lá na questão estava 1-butanol, esse 1 você tem que colocar
imediatamente antes do sufixo, para indicar a localização do sufixo, mas enfim, tá? Butan 1-ol e 2-metilpropan-2-ol, tá? Reparem que tanto o butan 1-ol como o 2-metilpropan-2-ol tem uma hidroxila. Então, ambos são capazes de formar pontes de hidrogênio, que é uma interação de natureza forte. Mas como essas hidroxilas elas existem na mesma quantidade, a hidroxila não vai ser o fator predominante para explicar o porquê que um tem ponto de ebulição maior que o outro. O que vai justificar isso é a cadeia carbônica. No 1-butanol, no butan 1-ol, a cadeia é linear. No 2-metilpropan-2-ol, você tem ramificação. E a gente viu em aula que a presença de ramificação dificulta a interação intermolecular. Diminui, gente, a área de contato da molécula para poder interagir. Se eu tenho uma área de contato menor, eu tenho interações intermoleculares mais fracas. E isso diminui a temperatura de ebulição. Tá bom? Por isso que as cadeias ramificadas apresentam área de contato, área exposta para interagir menor, tem pontos de ebulição também menor. O butan 1-ol mais linear tem uma área de contato maior, então ele tem uma superfície maior para interagir por dipolo induzido. Se a superfície aumenta, se a área superficial para formar dipolo induzido aumenta, né, dipolo induzido ou forças de Van der Waals, então eu vou ter um ponto de ebulição maior, tá certo? Então é isso que justifica o porquê que o butan 1-ol tem um ponto de ebulição, se eu voltar na tabelinha, um ponto de ebulição maior em relação ao 2-metilpropan-2-ol, tá? Agora, não tem a ver com a questão, mas repara que esses dois compostos, ó, tanto o butan 1-ol quanto o 2-metilpropan-2-ol, esses dois apresentam temperaturas de ebulição maior que a do éter. A do éter é 36,6, é bem maior. Por que que os dois compostos embaixo, o butan 1-ol e o 2-metilpropan-2-ol, apresentam pontos de ebulição maiores que o do éter? É uma boa pergunta, né? Novamente, a resposta se dá pela estrutura. Quando tu olha para o éter, tu tem oxigênio entre carbonos, que dá polaridade e permite que a molécula faça dipolo induzido. Mas quando tu vai para os álcools, ó, tu tem um grupo OH que permite a formação de ligação de hidrogênio, é uma interação intermolecular mais forte e isso aumenta a temperatura de ebulição, tá certo? Por isso que os álcools, eles apresentam temperaturas de ebulição maiores que os éteres. Lógico, éteres que tenham o mesmo conteúdo carbônico ou próximo, né? Uma quantidade de carbono próxima, tá certo? Então, gente, eu fico por aqui, tá? Sucesso a todos, cheiro grande para todo mundo e até a próxima.